Olá, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra, uma reflexão sobre provisão. Quem aí tem medo de não ter provisão? Talvez você esteja com esse medo agora. Bate uma ansiedade, talvez opa, como é que estão as minhas contas? Como é que estão as coisas? Eu tenho medo, será que eu vou ter? Será que eu não vou ter? Ainda mais se a gente tem algum direcionamento, muitas vezes de Deus, e a gente fica, será que eu obedeço isso? Será que eu não obedeço? Será que eu vou conseguir? Então eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Gênesis, capítulo 22. Então Deus põe Abraão à prova, e talvez você esteja se sentindo posto à prova agora. Então diz aqui, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Quem de nós responderia isso? Às vezes a gente fica com medo, não é? Mas Abraão é o pai da fé, e ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. E agora, nesse momento, já se colocou no lugar de Abraão, seu único filho. Com quantos anos Abraão teve esse único filho? Com 100 anos ele esperou por esse filho. E Deus diz, agora você vai lá e oferece em holocausto. Aí aqui já complica, né, gente? Então, e Abraão foi. Caminhou por 3 dias, levou 2 pessoas junto, 2 servos, e mais seu filho, a lenha e o fogo. E no 3º dia ele veio e ele diz para os servos, o que ele diz? Presta atenção aqui, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Presta atenção aqui, tá? E veja como Abraão era realmente o pai da fé. E por que ele era o pai da fé? Então ele pega a lenha, pega tudo, e o menino subindo, Isaac, começa a se dar conta. Então ele diz assim, mas meu pai... E ele diz, eis-me aqui, meu filho. Isaac pergunta, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro? Ele estava atento, o menino era esperto. Cadê o cordeiro? E aí, olha o que Abraão responde. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. O que Deus tinha pedido para Abraão? O Isaac. Que o Abraão responde para o Isaac? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então Abraão sobe, prepara tudo para o holocausto, coloca o menino. Quando ele levanta, né, prepara-se então para esse momento, o anjo diz, Abraão, e ele diz, não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu único filho. E Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então, por isso esse monte se chama hoje, né? Por isso aquele lugar tem o nome de O Senhor Proverá. Então, o que eu quero deixar aqui para você? O que Abraão disse? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E aí eu te digo o seguinte, certamente aqui ele tinha muita fé, o Abraão, de que ele voltaria com o seu filho. Por quê? Porque ele sabia que Deus era bom para ele tinha algo a fazer. Mas olha o que ele responde para esses servos, nós voltaremos para junto de você. Ele não diz, eu voltarei. Antes de subir com o menino, ele diz, nós voltaremos para junto de vocês. Então não se sabe aqui se Abraão achava que Deus iria ressuscitar o menino, como Deus faria, mas ele tinha fé que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que Deus não ia tirar nada dele. Então, o que acontece aqui? Deus, vendo a fidelidade, a obediência e a fé que Abraão tinha nele, ele diz, porque você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades
dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. A obediência. Muitas vezes a gente acha que Deus quer sacrifício, né? Mas na verdade Deus quer obediência. Obediência. Então, tantas vezes a gente sacrifica um tempo de oração, a gente sacrifica, faz um jejum, faz algo que a gente entende, eu vou doar isso, vou fazer esse sacrifício, mas não existe um coração contrito, um coração disposto a obedecer. Nós, muitas vezes, pelas nossas feridas de vida, nós achamos que obediência e limite são castigo e a gente não aceita. Por exemplo, uma pessoa que foi muito castigada na infância, que obedecia o pai, mas apanhava. Tinha um pai, daqui a pouco, que por suas questões, seus esquemas, suas doenças, suas cegueiras, machucava essa criança. Então, como que essa criança cresce? Obedecer não é bom. Quando eu obedeço, mesmo que eu obedeço, eu não sou recompensado, eu não sou elogiado, eu não sou vista, eu sou muitas vezes até machucado. Então, eu não posso confiar. Eu não posso confiar nesse Pai, nesse Deus Pai que é provedor de todas as coisas. Porque Ele, em algum momento, Ele vai me machucar, Ele vai faltar, Ele vai, daqui a pouco, tirar algo de precioso de mim. Mas olha aqui o que Abraão falou: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E Deus proveu ou não proveu? E aqui a gente vê algo muito lindo, quando Ele fala... Abraão ergueu os olhos e viu que atrás de si um carneiro. Então, assim, Deus, aqui já é uma alegoria da vinda de Cristo, de Deus oferecer o filho dele no lugar do Isaac, no lugar, esse cordeiro, né? Deus proverá o cordeiro de si. E Deus, porque lá no monte onde ocorreu isso, está escrito, né? O nome é: no monte do Senhor o Senhor do Senhor se proverá. Então, ou seja, Deus proverá. Foi Abraão que proveu o filho para o sacrifício? Não. Abraão só tinha que ser obediente. O que ele está nos dizendo? Seja obediente quando Deus falar com você. Porque o sacrifício, o cordeiro necessário para a sua salvação, Ele provê. Ele proveu. Jesus veio, Ele entregou o Cordeiro perfeito, o seu único filho no nosso lugar. Então Deus é um Deus que provê. Por isso que Abraão não temia obedecer a Deus, porque ele sabia que o nosso Deus não é um Deus de desgraça, não é um Deus que nos rouba. Esse é o inimigo que veio para roubar, matar e destruir. O nosso Deus é um Deus que provê, um Deus que cura, um Deus que salva. Assim como a imagem que a gente vê refletida em Jesus, quando Ele vem para curar os doentes, quando Ele vem para ajudar as pessoas, para mostrar o amor. Então, Abraão sabia disso, por isso ele entrega, por isso ele se entrega, por isso ele obedece a Deus sem reservas. Então, que a gente possa entender que muitas vezes as nossas feridas da infância, muitas vezes o limite foi nos imposto como com surras, com brigas, com humilhação. E aí, quando a gente precisa obedecer a Deus, a gente tem uma sensação de que essa obediência ela não vai me gerar coisa boa, como não gerou com os nossos pais, porque a gente tem uma tendência a achar que essa palavra Deus Pai liga a Deus e limita a Deus aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais. Mas a obediência que a gente tem a Deus é a obediência a um ser perfeito, que quer o nosso bem, que tem uma vontade de nos fazer prosperar, que tem uma vontade perfeita. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um coração contrito e ter a certeza de que se Deus nesse momento está te pedindo algo, se Deus nesse momento está movimentando algo na sua vida, abrindo uma porta ou fechando uma porta, é para o seu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, lembre disso. A gente não está no futuro, a gente não ouviu as conversas de bastidores. Mas aquele amigo me deixou. A gente não estava nos bastidores, a gente não sabe o que estava acontecendo, Deus está lá e Deus está te protegendo. Mas aquele negócio que eu queria não deu certo, Deus está lá no futuro, Ele sabe o que ia acontecer.
com você se você aceitasse isso. Se você tem Deus como quem dirige a sua vida, Ele vai estar mostrando qual é a melhor decisão para a sua vida. Deixe Deus ser Deus na sua vida e veja o que acontece. Coloque o seu coração em obediência a Ele. Deus não pediu sacrifício nem holocausto. Deus se agrada da obediência. Aqui é a melhor parte da Bíblia para explicar isso. Deus não se agrada do sacrifício, Deus se agrada da obediência. De nada adianta você sacrificar, como dizia Paulo, se eu entregar toda a minha fortuna aos pobres, se eu não tiver amor, eu nada serei. Se eu não tiver amor em primeiro lugar ao meu Deus, e confiar que Ele me ama e amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Então, e de que Ele me ama, se eu não tiver essa certeza, de nada me valerá. Então, se coloque em obediência a esse Pai amoroso e veja o que acontece na sua vida. Então, agora eu quero fazer uma oração aqui por você que está me ouvindo, que em nome de Jesus, você seja curado, que nós possamos todos ser curados dos traumas, das falhas que nós temos em nossa mente, que faz com que acreditemos que Deus não é bom, que Deus quer nos punir, que quer nos machucar, que quer nos tirar as coisas boas, quando na verdade Ele é um Pai amoroso e a única coisa que Ele busca é nos orientar, para que nós não nos percamos do caminho, do nosso propósito, que é bom, que é glorioso, que nos leva diretamente para Ele. Então, que nós possamos entregar o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito para que Deus possa nos direcionar para a boa, perfeita e agradável vontade dEle, para que nós possamos usufruir do melhor dessa terra, guiados por aquele que é o Senhor dos Exércitos, por aquele que não perde batalhas. Então, que nós possamos estar certos de que Ele nos protege. Em nome de Jesus, amém. Então, um beijo grande para vocês e fica aqui para mais conteúdos como esse. E curte aqui o canal, se inscreve, encaminha esse vídeo. Talvez tenha alguém precisando dessa palavra para voltar para o caminho, tá certo? Beijo grande.